Nós vivemos um momento da história em que as pessoas elas tomam remédios como se fosse tomar uma xícara de café ou como se fosse chupar uma bala. Eu não tô me sentindo tão bem, então vou tomar um remédio. Ah, aconteceu tal coisa, vou tomar um remédio. Ah, isso remédio, remédio, remédio. E quais são os prejuízos ou quais são as consequências disso? É isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. E esse vídeo, na verdade, não é uma opinião minha, mas vem de um livro chamado Nação Tarja Preta, que é da doutora Anna Lembke. Ela escreveu o primeiro Nação Dopamina, que ficou muito famoso, da busca por prazer, da busca e aquela motivação que nós temos por fazer coisas, faça isso, faça aquilo. E agora ela escreveu a Nação Tarja Preta, que é um livro que eu acho sensacional, que mostra muito bem como é que nós estamos vivendo hoje. E quando eu falo nós, eu me incluo nisso tudo. Nós estamos vivendo assim. Então, se você gosta desse vídeo, deixa aqui seu curtida, se inscreva no canal, deixa aqui seu comentário também no final para saber que você chegou até o final. E se você não me conhece, meu nome é Ângelo Piazza, eu sou terapeuta de reprocessamento generativo, pós-graduado em neurociência com especialidade em transtornos emocionais graves. Eu quero começar com uma frase que ela usou no livro, que é exatamente assim, ó, abre aspas. O sistema de saúde inteiro foi tomado por um oportunismo típico de vendedor ambulante. E ganhar uns trocados virou o que impulsiona a prática da medicina. O que ela está querendo dizer com isso? Não sei se você já passou por algum médico que era desse jeito. Aqui, eu sei que na minha cidade já foi revelado um tempo atrás um pouco dessa, vamos dizer assim, dessa máfia. E, de novo, eu não quero colocar todos os médicos nesse bolo, mas estou falando de uma parte, né, de pessoas que, ou de médicos no caso, que eles só receitavam para os pacientes aqueles remédios em que eles eram patrocinados. Provavelmente você já viu algum médico sendo patrocinado, aquelas pessoas, né? Os profissionais ali que às vezes entram. Lembro que quando eu ia no médico sempre tinha uma pessoa com uma maletinha, né? E que ele era representante de alguma marca, de algum remédio em si ali. Entrava lá, falava com o médico e tudo mais, tinha todo aquele processo. E o que acontece? Algum tempo atrás apareceu aqui não só na minha cidade, mas em vários casos, não só no Brasil, mas também no mundo. Descobriram que existia essa máfia, ou seja, o médico ele só receitava aqueles remédios que ele era patrocinado, ou seja, ele ganhava em cima quando alguém comprava aquele remédio. Então começou a acontecer o que a doutora aqui ela fala desse oportunismo típico de um vendedor ambulante. O que ela quer dizer com isso? Ou seja, eu já estou ganhando dinheiro aqui porque a pessoa está pagando a consulta, mas eu posso ganhar mais um pouquinho se eu receitar um remédio que me paga. Então eu receito esse remédio, quando a pessoa compra eu ganho mais um pouquinho. Então é um oportunismo, como ela fala, de um vendedor ambulante. E isso é muito perigoso para quem está sendo tratado, né? Agora falando do lado de pessoa que recebe, né? Recebe o remédio, no caso, porque várias vezes eu já fui em médicos para receber remédios. Isso é muito perigoso, por quê? Porque acontece de muitas vezes você precisar de um remédio X, uma substância X, só que o médico vai lá e te dá uma substância Y, por quê? Porque ele recebe em cima daquilo. Então, por exemplo, vamos pensar no caso da ansiedade. Na ansiedade ali existem vários princípios ativos que vão te ajudar, dependendo dos sintomas que você tem. Imagina que você tem sintomas de pânico, você tem sintomas de ter muita tensão no corpo, você tem sintoma disso, sintoma daquilo, ok. Então teria um remédio específico que vai te ajudar melhor nesses casos. Então existem remédios ou princípios ativos que vão te ajudar nesse caso ali, na questão do pânico e tudo mais. Só que aí o médico que você está trabalhando com você, ele é patrocinado por outro remédio ou por outra marca que também é para ansiedade, mas não exatamente para esses sintomas, para alguns outros sintomas. Então ele vai lá e te passa aquele remédio. E muitas vezes você não vai ter uma melhora tão boa quanto você teria com aquele outro primeiro remédio que é exatamente para os seus sintomas. Por que aconteceu isso? Porque o médico ele era patrocinado por aquele X, aquela substância, aquela marca YXZ. Ok. Então é isso que ela está falando aqui. Que virou essa questão de, primeiro, das pessoas, desse abuso de remédios que existe, muitas vezes acontece esse oportunismo típico de vendedor ambulante, que é o que ela fala no livro. De novo, não é minha opinião, mas eu tô trazendo para você aqui, tô colocando a minha opinião em cima de algo que não fui eu que falei, mas foi a Anna Lembke, que é médica, inclusive, que falou. Então existe esse fator que é muito sério, porque a gente está falando de uma vida, né? A gente está tratando uma vida ali. Segunda citação, que é o ponto-chave desse vídeo de hoje que eu queria conversar com você. Abre aspas, a doutora Anna fala assim, ó, estamos vivendo uma época em que ir até um posto médico para tomar uma injeção de Dilaudid, né, que é um analgésico ali para dor, né, é um opioide, ou conseguir algumas miligramas de Klonopin,
que é uma benzodiazepina, tá? Que é tipo um... aqui a gente tem o famoso clonazepam, né? Que seria... tem até a brincadeira. O Rivotril, seria tipo um Rivotril, o clonopin ele é uma benzodiazepina sedativa, que é usado para ansiedade, para insônia e tudo mais. Seguindo ali, ela fala, é visto como uma opção tão casual quanto ir tomar um café. Ou seja, as pessoas hoje em dia, elas enxergam tomar esses remédios como se fosse assim, pô, que vontade de sair para tomar um café, né? Então as pessoas transformaram isso então algo muito casual, ou seja, eu tô com um problema ali, tô com uma dor, vou lá tomar uma injeção lá. É como se fosse assim, né? Eu tô com vontade de sair de casa, vou lá tomar um café. Isso é perigoso. Por que é perigoso? Porque muitas vezes a gente deixa de ter oportunidade de tratar o que a gente está sentindo para apenas tomar algo que vai me ajudar de forma parcial, que vai me ajudar só naquele período, né? E aí eu trago agora uma questão, falando como pós-graduado em neurociência, o nosso cérebro ele tem uma coisa que é incrível, só que nesse caso aqui, se não for bem entendida, pode ser um problema. Por que eu estou dizendo isso? O nosso cérebro ele tem uma capacidade de se adaptar aos estímulos que ele recebe. Quando eu falo estímulos, eu não quero falar só estímulos físicos, mas eu também quero falar sobre estímulos químicos. Então você pega um remédio, por exemplo, você toma ali aquela dose, hoje, o seu cérebro ele vai receber aquela dose, ele vai processar, seu corpo vai processar aquela dose. Só que o que vai acontecer com o tempo? O seu corpo, o seu cérebro, ele vai se adaptar àquela dose. Ou seja, vai chegar um momento em que você não vai conseguir mais usar a mesma dose para produzir o mesmo efeito que você estava tendo antes. Ângelo, me explica um pouco melhor. Isso que você acabou de entender, que a gente chama de adaptação, no cérebro a gente chama de neuroplasticidade, que é a capacidade do seu cérebro se adaptar frente aos estímulos que ele recebe. Isso é o que leva as pessoas a vícios cada vez maiores. Por exemplo, vamos imaginar pornografia. A pessoa começa ali com a pornografia, um vício de pornografia, ela começa ali com algo mais simples, algo mais brando, de repente ela chega em coisas pesadas. Ela começa a entender, vamos colocar aqui de forma bem aberta. A pessoa começa ali com aquela pornografia mais simples, mais, entre aspas, amorosa, e de repente, amorosa, né? Vamos colocar aspas bem grandes nesse amorosa aí. Mas, de repente, a pessoa já tá querendo algo muito pesado. Pornografia, quem sabe, proibida, temas muito densos, muito fortes, muito pesados, literalmente. Por quê? Mas por que a pessoa realmente ela passou desse simples para algo pesado? Porque, de repente, o cérebro, aquela pornografia leve, entre aspas, já não fazia mais sentido. Por quê? Porque o cérebro recebeu aquele estímulo, o corpo recebeu aquele estímulo, de repente aquilo não produzia mais aquele prazer que era sentido antes. Então, de repente, aquela pornografia leve se transforma numa pornografia moderada, de repente a gente vê esses casos de pessoas que têm esses vícios em pornografia de estupro ou coisas piores do que isso. Por quê? Porque o cérebro se adaptou àquilo. Isso é a mesma coisa para doses, quem sabe quem sabe não, mas doses, por exemplo, de cigarro ou de outras drogas. Ou seja, a pessoa ficou ali um cigarro, usei um cigarro aqui, eu tô bem no início. Aí, de repente, um cigarro já não dá mais aquele prazer. Então tem que ser 2, 3, 4. De repente, a pessoa chega àqueles casos que ela tem que fumar uma carteira inteira por dia. O que isso significa? Significa que aquele prazer que eu sentia com aquele primeiro estímulo, ele já diminuiu. Aquele prazer já não existe mais. Eu preciso de algo um pouco maior. E aí, esse busca de algo um pouco maior, um pouco maior, um pouco maior, leva a esses casos. Eu lembro uma vez de um case que a gente estudou dentro do estudo de terapia de desenvolvimento humano, em que um paraquedista, ele buscou um terapeuta, porque ele falou assim, eu sei que eu vou morrer. E aí o terapeuta ele olhou e falou assim, mas como assim? Não entendi. E ele falou assim, eu sou viciado em adrenalina e eu pulo de paraquedas. Só que a minha adrenalina, ela já não é mais boa, não é mais o suficiente para mim. Eu preciso mais. Então, para eu buscar esse mais, eu sempre abro o meu paraquedas um pouco depois. Então, ele se joga ali, então ele deveria, vamos colocar um exemplo aqui, deveria abrir o paraquedas a sei lá quantos quilômetros, a 10 quilômetros do chão, 20 quilômetros do chão, não sei, não sou paraquedista. Esse 20 quilômetros era onde ele devia abrir o paraquedas para evitar uma queda brusca. Só que daí, de repente, ele já estava abrindo com 19, 18, 17.
Então ele estava abrindo o paraquedas cada vez mais perto do chão. E daí o terapeuta falou, mas por que você faz isso se você sabe que isso pode te matar? Ele falou, porque eu preciso dessa adrenalina. Então abrir o paraquedas lá em cima já não tá me dando essa adrenalina. Eu tô abrindo cada vez mais perto do chão meu paraquedas e eu sei que eu vou me matar com isso. Isso é muito sério. Pode parecer besteira o que você tá ouvindo, mas é exatamente assim como o nosso cérebro funciona. Ele se adapta ao estímulo que você está tendo, então ele quer algo a mais, ele quer algo a mais. E no caso do paraquedista, essa adrenalina que ele sentia, que ele queria algo a mais, era justamente abrir o paraquedas um pouquinho mais perto do chão, um pouquinho mais perto para sentir aquela adrenalina de, meu Deus. Isso é a capacidade do nosso cérebro se adaptar. Então, agora pega tudo isso que a gente falou e vamos olhar para os remédios. Qual que é o grande problema dos remédios? Primeiro, o remédio ele não foi feito para você tomar a vida inteira. Ele é feito para você tomar um período da sua vida em que você está fazendo um tratamento conjunto com a psicoterapia. Então você vai tomar um remédio, quando a gente está falando de casos emocionais, óbvio, né? Casos emocionais, então você vai tomar justamente no período que você está fazendo a sua psicoterapia e uma coisa aliada à outra vai te ajudar a resolver aquele problema. Agora, a gente vê pessoas que elas não buscam resolver o problema emocional e elas ficam tomando remédio a vida inteira. E aí o que acontece? Eu comecei tomando 10 miligramas de alguma coisa, de alguma substância. Tomei por um período, meu cérebro se adaptou àquela substância, àquela quantidade, àquela dosagem. De repente, eu preciso aumentar, porque já não está fazendo o mesmo efeito. E está me dando de novo os mesmos sintomas. E aí, de novo, vou ter que aumentar para 20. Aí tomo por um período, já não está dando mais efeito. 30, 40, 50. De repente, a pessoa está tomando uma caixa não, mas algumas caixas de remédios para fazer aquele mesmo efeito que fazia lá no início. Então isso é muito problemático. Por quê? Porque daí eu começo a ficar... eu crio uma necessidade, um vício de um monte de remédios. De novo, eu me vicio em algo que deveria me apoiar por um determinado período da minha vida. Quero deixar claro isso de novo. Existem pessoas que precisam tomar remédios a vida inteira para determinados fatores, existem pessoas que precisam. Só que a maioria das pessoas que busca esses remédios, que inclusive a doutora está falando no livro aqui, são pessoas que elas podem resolver ou elas devem buscar um apoio para resolver esse problema, e o remédio ele vai se transformar como se fosse uma muleta naquele período para ajudar a pessoa a resolver esse problema e não o contrário. Então o remédio em que ele deveria ser um coadjuvante do tratamento, ele vira o protagonista da vida da pessoa, ou seja, sem ele eu já não consigo mais fazer mais nada. Então esse aqui é o que a doutora Anna Lamb está falando. Então, ansiedade, depressão, TDAH, todos esses casos, muitas vezes, eles devem ser tratado junto com terapia. A terapia, psicoterapia, é que vai ajudar o efeito do remédio. O remédio é como se fosse ali... eu sempre gosto de entender assim, o remédio, ele tá ali, ele vai ser colocado no seu corpo, só que o seu corpo não vai saber exatamente como usar ele. E aí a psicoterapia nada mais é do que o professor que vai ter aquela substância no corpo da pessoa e a psicoterapia vai ser o professor que vai ajustar tudo. Então você não adianta só colocar aquela substância no corpo, porque aquilo só vai, de novo, maquiar os sintomas. Você vai diminuir os sintomas. Só que o problema emocional ainda está lá. Então, quando você busca psicoterapia junto com o remédio, o trabalho ele é melhorado em 200%, 300%. Então, você tem ferramentas, inclusive aqui no nosso canal. Você sabe que você tem aqui a TRG, que é uma terapia que funciona, que ajuda muitas pessoas com depressão, ansiedade, TDAH, bipolaridade e inúmeros outros fatores. Inclusive, doenças somáticas, existem muitos estudos também que revelam que a TRG ajuda e muito. Então você tem que entender o seguinte, para você não virar a nação tarja preta de pessoas que tomam um monte de remédios e não buscam resolver os problemas, o remédio ele nada mais é do que um apoio para você conseguir olhar melhor para você, olhar melhor para os seus problemas e resolver. E aí você se livra do remédio de forma saudável, correta e com apoio, apoio do seu médico, do seu terapeuta e das pessoas que estão junto com você. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui seu like, sua curtida, se inscreva no canal e também clique aqui no primeiro link da descrição, entre lá para nossa comunidade do Projeto Altera, porque lá a gente conversa sobre esses assuntos, também sobre inteligência emocional, neurociência e também participe do nosso grupo do livro, que esse livro não faz parte do nosso grupo do livro, mas eu estudei esse livro, inclusive num outro clube do livro que eu frequento, e essa troca de ideias, essa troca de percepções sobre a leitura é muito importante e vai te ajudar também. Vejo você no próximo vídeo.